convido a termos um momento de oração e assim também nós nos aquietamos para ouvir a nossa reflexão nessa mensagem de hoje, respondendo à pergunta: como superar as nossas ansiedades, o nosso medo? Oremos. Senhor nosso Deus, graça nós te damos por mais um dia de vida, por mais esse tempo de encontro junto com as irmãs nos grupos da Oase. E nós te bendizemos porque a tua palavra é sempre refrigério para a nossa alma. Quando nós passamos pelos medos, pelas aflições, por tantas ansiedades, a tua palavra nos serve de consolo, é luz que ilumina o nosso caminho e assim nós podemos viver cheios de esperança e o Senhor nos dá a vitória nesta caminhada da fé. Assim, ó Deus, desde já, nós queremos colocar diante de Ti cada uma das situações que nós enfrentamos no dia a dia, sabendo que cada uma das irmãs que nos acompanham nesse encontro tem as suas próprias preocupações, os seus medos, as suas ansiedades, e pedimos que o Senhor possa abençoá-las por meio da reflexão desta mensagem. E assim o Senhor possa ser a resposta que cada uma está procurando para tomadas de decisões, para poderem vencer as suas lutas, os seus medos. Que o Senhor assim nos conceda, em Tua graça, podermos receber a resposta que vem de Ti para os nossos medos, para as nossas ansiedades. Por Jesus nosso Senhor, nós oramos. Amém. Não é fora do normal a gente passar por momentos de ansiedade, onde a gente fica com dúvidas e com medo. O próprio apóstolo Paulo passou por momentos assim. Se nós lembrarmos de Jesus no jardim do Getsêmani, ele também orou a Deus pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então é bem comum que nós viemos a passar por situações de ansiedade, de angústia e de medo. Diante de uma enfermidade, de um desemprego, de uma crise familiar, ou até mesmo de tantas situações de violência que nos cercam, poderíamos lembrar a pandemia nesse momento. Tudo isso gera ansiedade em nossa mente, em nosso coração. Uma certa ansiedade que vem em momentos de dificuldade, depois ela vai embora quando as coisas se resolvem, é normal. Mas muitas vezes as situações de crise passam, as coisas se resolvem, mesmo assim nós continuamos ansiosos, a gente continua com medo de um perigo que na verdade nem existe mais. Então isto se torna um certo problema, mas a palavra do Senhor quer ser remédio, tanto faz se o problema existe de fato ou se ele é um problema apenas fictício em nossa mente. Desde o momento que gera medo, que gera ansiedade, o Espírito do Senhor quer agir em nossa vida por meio do Evangelho e assim nos libertar da angústia para que vivamos em alegria e que alcancemos a paz que só Jesus pode dar. Então, a partir do texto de Filipenses que nós lemos, o apóstolo Paulo nos ajuda a vencer a ansiedade. Nós somos incentivados, a princípio, a não caminharmos sozinhos na fé. Então eu quero te encorajar, você que escuta essa mensagem desde o início, pense no nome de alguém, de uma pessoa, uma irmã, um irmão, alguém em quem você possa confiar e que na hora em que a ansiedade começar a tomar conta de ti, do seu coração, da sua mente, hora que você estiver com medo, que você possa procurar essa pessoa ou que você possa dar uma ligadinha para ela e que ela possa pelo menos te ouvir, que ela possa orar por ti e que assim você possa, junto com essa pessoa, com essa irmã, com esse irmão, superar os seus medos.
Então eu quero trabalhar aqui alguns tópicos a partir desse texto, e o primeiro tópico que eu quero falar com você é que é importante você descobrir a causa da ansiedade. Se você não sabe de onde que ela vem, fica difícil você vencê-la. Então busque descobrir o que é que está gerando ansiedade ou medo no seu coração, para que você possa trabalhar no enfrentamento desta situação. Isso nem sempre é um exercício fácil, pois a ansiedade ela pode brotar de várias causas. E pergunto para você, ouvinte, você sabe qual é a causa da sua ansiedade? Aquilo que de fato gera medo e preocupação em ti? Davi, o rei Davi, certa vez ele pediu a Deus: Senhor, vasculhe o meu coração, veja se o Senhor encontra dentro de mim algo que não é da tua vontade, algo que não é bom. Talvez essa deva ser também a nossa oração. Senhor, eu não sei a causa daquilo que me deixa aflito, eu não sei o que é que está roubando a minha alegria, mas eu peço que o Senhor possa me fazer uma faxina interior, que o Senhor possa limpar o meu coração. Segunda coisa que nós devemos pensar ao tratarmos desse tema e tentar responder à pergunta a respeito da ansiedade e do medo, como nós podemos superá-los, depois de nós descobrirmos aquilo que é a causa da nossa ansiedade, nós devemos ter então esse companheiro ou essa companheira que nos momentos difíceis vai nos ouvir, vai orar por nós, vai nos aconselhar. O apoio fraternal é um grande remédio para vencermos as crises que nós passamos. A melhor maneira de vencer a ansiedade e o medo é não ficar sozinho. A melhor maneira de expulsar a ansiedade da nossa vida é podermos contar para alguém, é saber que tem alguém que caminha ao nosso lado. Uma terceira coisa que nós devemos conversar quando tratamos desse tema é que a crise de relacionamentos tira a alegria não só de quem está ansioso, de quem está sofrendo, mas os conflitos que roubam e drenam nossa energia, que causam ansiedade e até mesmo o medo, eles entristecem toda a comunidade, toda a igreja, toda a família, porque toda divisão no corpo de Cristo gera dor, gera aflição e tristeza imensa. Por isso também, quando Jesus orou pelo seu povo na terra, ele orou pedindo ao Pai: Pai, faça com que eles sejam um comigo e contigo, que nós possamos ser unidos na terra. Nós não podemos viver isolados, cada um para si. Aprendamos então também a partir dessa união de vivermos não sozinhos, isolados, mas vivermos em irmandade, que nós aprendamos a receber nessa comunhão de vida a alegria que o Senhor nos dá. Em meio às nossas lutas, o Senhor quer nos dar alegria. É bem isso mesmo. No Senhor Deus sempre haverá motivos de alegria. E a alegria que nós podemos experimentar no Senhor, diz a Bíblia, que ela não é ausência de conflitos. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos passar por momentos turbulentos, mesmo assim, nós devemos ter a alegria no Senhor, nós devemos experimentar da sua paz. Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, e sim, Ele está, mas Ele não prometeu
que nós estaríamos sem provações no dia a dia. Muito pelo contrário. Ele disse: nesse mundo vocês irão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci o mundo, disse Jesus. Então, nessa promessa de Jesus, de que Ele estaria conosco, de que Ele já venceu o mundo, nós podemos passar pelas nossas lutas, pelas nossas aflições, pela ansiedade e pelo medo, tendo alegria no Senhor. Ou seja, nós não vamos cair no desespero, embora ninguém goste de passar por situações difíceis assim. Nós precisamos então conhecer a palavra do Senhor, conhecer a promessa do Senhor e crer na sua palavra, para que sejamos assim fortalecidos e consolados pela sua palavra, pela sua promessa. Um quarto ponto que eu quero destacar ainda nesta mensagem é que a oração é um dos principais remédios para vencermos a ansiedade e o nosso medo. Então, a hora que o teu coração começa a ficar aflito, busque falar com Deus em oração. A oração nos ensina a confiar em Deus, a entregar a Ele as nossas ansiedades, para que Ele possa nos trazer a sua paz, a sua alegria. À medida em que nós vamos confiando mais e mais no Senhor, através da oração, a ansiedade e o medo passam a ter menos espaço em nosso coração. Jesus mesmo ensinou que nós não deveríamos viver aflitos com o que nós vamos comer amanhã ou a forma como nós vamos nos vestir, porque assim como o Senhor dá alimento aos passarinhos, assim como o Senhor veste os lírios do campo, o Senhor também cuida de cada um e de cada uma de nós. Por isso nós não precisamos ficar aflitos ao extremo. Nós podemos confiar em Deus e descansar na sua promessa. Então a oração vence a ansiedade. Quem ora vive melhor. Quem ora vive bem. E para concluir então essa nossa reflexão a partir do texto de Filipenses capítulo 4, o texto termina dizendo lá no versículo 7 que quem busca o Senhor, quem anda na comunhão com os irmãos e não vive sozinho e isolado, acaba por encontrar a paz do Senhor. A paz de Cristo passa a ocupar o espaço que a ansiedade e o medo têm quando o nosso coração está vazio. Mas quando nós temos uma vida de oração, a oração começa a preencher esse espaço vazio e a ansiedade e o medo não têm mais lugar dentro de nós. O nosso coração está repleto da esperança que a palavra de Deus nos traz. Então, não quer dizer que nós não vamos mais passar por tempestade. A tempestade está aí fora, o mundo está cheio dela. Mas se Jesus está dentro de nós, nós podemos experimentar a sua alegria e a sua paz aqui dentro, mesmo que o tumulto aí fora ainda continue o mesmo. Jesus nos prometeu que Ele nos daria a paz que o mundo não pode dar. Por causa disso, o mundo pode continuar em atrito, o mundo pode continuar em guerra, em grande conflito e turbulência. Mas se Jesus está aqui dentro, então nós temos a paz que só Jesus pode dar. Então o que eu estou dizendo para você é que ter Jesus não significa ausência de conflitos, mas em meio ao conflito, o homem de Deus, a mulher de Deus pode experimentar a paz e a alegria. Nós enfrentamos as lutas do dia a dia, cheios de esperança, convictos da vitória, porque Jesus já venceu
o mundo. E assim nós devemos viver, enfrentar as lutas do dia a dia e responder às ansiedades e os medos que nos sobrevêm, com a presença de Deus junto conosco, porque nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. Que o Senhor assim possa nos ajudar a vencermos as nossas ansiedades e o nosso medo. Que o Espírito Santo possa nos capacitar por meio das promessas do Evangelho, das promessas da Palavra do Senhor, e que nós possamos tirar um tempo de oração, de reflexão, e que nós possamos avaliar qual é a raiz das ansiedades, de onde é que está surgindo o nosso medo, que nós possamos enfrentar essas nossas angústias a partir da Palavra de Deus, a partir do contar com a ajuda, com o auxílio de um irmão, de uma irmã, que nós possamos orar ao Senhor e que assim o Senhor nos conceda a alegria e a sua paz. Que Deus assim te abençoe. Amém. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Tu fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e me amas como sou, e tu me amas como sou, me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle